Então agora nós vamos falar das placas de expansão, tá? As placas adaptadoras, também conhecidas por placa de expansão, são projetadas para realizar uma tarefa específica e adicionar funcionalidade extra ao computador. A figura mostra algumas das placas adaptadoras disponíveis. Antes de comprar uma placa adaptadora, responda as seguintes perguntas. Existe um slot de expansão disponível? A placa é compatível com o slot disponível? Quais são as necessidades atuais e futuras do cliente? Quais são as opções de configuração possíveis? Quais os motivos que levaram à escolha da placa? Se a placa não possui um slot de expansão compatível, um dispositivo externo pode ser uma opção desejável. Outros fatores que afetam o processo de seleção incluem o custo, garantia, marca e disponibilidade de formato. Placa de vídeo. O tipo e o modelo da placa de vídeo instalada afeta o desempenho geral do computador. Os dispositivos e recursos dos quais a placa de vídeo pode auxiliar são a memória RAM, a CPU ou ambos. Existem vários fatores a serem considerados quando se compra uma nova placa de vídeo. O tipo de slot, o tipo de porta, quantidade e velocidade da memória RAM de vídeo, VRAM, unidade de processamento gráfico, GPU. Então, isso aí são os dispositivos de recurso, né, das placas, da placa de vídeo, que pode auxiliar são a memória RAM, a CPU. E a gente tem que verificar os fatores a serem considerados, que são o tipo de slot, tipo de porta, quantidade e velocidade da memória RAM de vídeo, VRAM, unidade de processamento gráfico, GPU. Ok? Continuando aqui, e a resolução máxima é um dos fatores também, tá? Um sistema de computador deve ter slot, memória RAM e CPU para suportar todas as funcionalidades da placa de vídeo e usufruir de todos os benefícios da mesma. Escolha a placa de vídeo correta com base nas necessidades atuais e futuras dos clientes. Por exemplo, se um cliente quiser jogar jogo 3D, a placa de vídeo deve atentar ou exceder os requisitos mínimos para qualquer jogo que ele queira jogar. Algumas GPUs são integradas à CPU. Quando os GPUs é integrada à CPU, não há necessidade de comprar uma placa de vídeo, a menos que recursos de vídeo avançados, como gráfico 3D, alta resolução, sejam necessários para fazer o uso dos recursos gráficos embutidos em uma CPU. Compre uma placa-mãe que suporte esse recurso. Placa de som, tá? O tipo de placa de som instalada determina a qualidade de som do seu computador. Há vários fatores a ser considerados ao comprar uma placa de som. O tipo de slot, processador de sinal digital DSP, taxa de amostragem, sampler rate, tipo de pontos de conectores, decodificador de radioário. Relação sinal-ruído. Um computador deve possuir... isso aí já vai para o próximo. Então, um computador deve possuir alto-falante e um subwoofer de qualidade para suportar todas as funcionalidades de uma placa de som atual. Escolha a placa de som correta com base nas necessidades atuais e futuras de seus clientes. Por exemplo, se o cliente deseja ouvir um tipo específico de som, né, esse surround, sei lá, a placa de som deve ter a decodificação de radioária correta para reproduzi-la. Além disso, o cliente pode optar por melhorar a precisão de um som utilizando uma placa que possui exata amostragem mais elevada. Controladoras de armazenamento. Uma controladora de armazenamento é um chip que pode ser integrado na placa ou em um slot de expansão. Controladoras de armazenamento permitem a expansão das unidades internas e externas de um computador. Controladoras de armazenamento, tais como controladores RAID,
Pode fornecer tolerância e falhas ou aumentar a velocidade. Há vários fatores a serem considerados ao comprar uma nova controladora de armazenamento. Tipo de slot, tipo de unidade, número de conectores, localização do conector, tamanho da placa, memória RAM da controladora, processador da controladora e o RAID. Tá? Continuando. A quantidade de dados é o nível de proteção de dados necessário. Influencia o tipo de controladora de armazenamento necessário. Escolha a controladora de armazenamento correto com base nas necessidades atuais e futuras dos seus clientes. Por exemplo, se o cliente quiser implementar RAID 5, é necessário uma controladora de armazenamento RAID com pelo menos 3 unidades. Cartões I/O. Instale uma placa de I/O em um computador em uma maneira rápida e fácil de adicionar porta de entrada e saída. Há vários fatores a ser considerados na compra de um cartão I/O. É I/O? Acho que é. Tipo de slot, tipo de porta I/O, número de porta I/O, requisitos adicionais de energia. Portas FireWire, USB, paralela e seriais são algumas das interfaces frequentemente instaladas em computador. Escolha o adaptador I/O correto com a base nas necessidades atuais e futuras dos seus clientes. Por exemplo, se o cliente quiser adicionar um leitor de cartão interno e a placa-mãe não possui no conector USB disponível, um cartão USB I/O com uma conexão USB interna será necessário. Placa de som NICS. Os clientes podem substituir seu cartão de interface de rede NICS para obter mais velocidade, mais largura de banda e melhorar acesso à rede. Há vários fatores a serem considerados ao comprar uma placa de rede. Tá? Então nós vamos ver o tipo de slot e a velocidade. Vamos lá. Continuando aqui, né, falamos vários fatores que nós devemos considerar. Há vários fatores que devem ser considerados na compra de uma placa de rede. Tipo de slot, velocidade, tipo de conector, tipo de conexão, compatibilidade com padrão. Então esses são os fatores a ser considerados ao comprar uma placa de rede. Tá? Placas de captura. Uma placa de captura importa imagens e vídeo para um computador e as grava no disco rígido. Adicionar uma placa de captura com um sincronizador de televisão permite-lhe ver e gravar programa de televisão. Há vários fatores a serem considerados ao comprar uma placa de captura. Tipo de slot, resolução a taxa de quadros, porta I/O, padrão e formato. O computador deve possuir um processador eficiente, memória RAM adequada e um sistema de armazenamento de alta velocidade para suportar a captura. Gravação e edição das demandas do cliente. Escolha a placa de captura correta, com base nas necessidades atuais e futuras dos seus clientes. Por exemplo, se o cliente quiser gravar um programa enquanto assiste outro, tanto múltiplas placas de captura ou uma placa de captura com 2 sintonizadores da TV deve ser instalado. Aqui está a placa de expansão. Então eu tenho a placa de som, a placa de rede, o adaptador RAID e a placa de vídeo. Então essas são as placas de expansões que eu li agora, né? Então a gente tem que sempre olhar o principal, os fatores, tá? Na hora de comprar essas placas.